O delegado responsável pela Delegacia da Mulher de Campo Mourão, Dr. Marcelo Trevisan, falou em entrevista coletiva às equipes de imprensa sobre a prisão do homem de 30 anos que abusou do filho de apenas 2 anos de idade. No começo do ano, aí, alguns dias atrás, um policial militar nos procurou e repassou essa informação de que tinha recebido essa informação a respeito da suspeita desse abuso sexual aí da criança. Então foram iniciadas as diligências, a gente ouviu algumas pessoas envolvidas, ouviu o pessoal da área da saúde, obviamente o Conselho Tutelar foi acionado também. Conseguimos fazer a perícia médica que demonstrou, né, a existência de uma violência sexual e também a transmissão de uma DST. Não é AIDS, conforme foi comentado, pelo menos a informação que a gente possui, o laudo não foi nessa doença, foi outra que aqui não importa também para não expor a criança e a família, mas foi constatada essa transmissão então de uma DST que o pai da criança possuía também. Então, com base nisso e outras informações que a gente apurou, principalmente que no fim do ano a criança não queria se aproximar do pai, e coincidiu um pouco com o período de férias da creche, porque a criança ficava na creche enquanto a mãe trabalhava, e nesse período de férias da creche a mãe saía para trabalhar e ficava aos cuidados do pai. Então, a partir disso, foi possível vincular esse caso e ter aí a certeza da autoria. Então, uma vez reunida todas as informações, todas as provas do caso, nós postulamos pela prisão preventiva dele, e que foi deferida, desde sábado estava em aberto o mandado, nós estávamos procurando ele, nós e também a Polícia Militar, e finalmente ontem à noite a PM conseguiu encontrá-lo em outra cidade. O acusado ele estaria se preparando para fugir, doutor? Ele foi encontrado na casa dos pais, né, em outra cidade, não estava mais no endereço onde ele tinha nos fornecido quando foi ouvido. Então, se ele se preparava para fugir, se ele estava tentando fugir ou não, eu não possuo essa informação. O fato é que ele já não se encontrava mais no local onde ele tinha indicado como endereço, por isso não tinha sido encontrado pela nossa equipe aqui. Que tão logo que saiu o mandado de prisão contra ele, lógico que demora alguns dias, né, para sair entre o data que ele foi ouvido e até que saiu. Eu acredito que ele deve ter suspeitado que poderia ser preso, então acabou se ocultando quando finalmente a PM conseguiu encontrá-lo ontem à noite. A polícia já sabe se a mãe da criança sabia desses abusos? Ela foi ouvida e, em princípio, relatou que não sabia. E o que tudo indica, como eu relatei anteriormente, que foi recente, né? Foi nesse período aí, provavelmente no final do ano, que foi quando a criança demonstrou uma alteração de comportamento. Inclusive, esse comportamento foi percebido por outros membros da família ali nas festas de fim de ano. Se eu não estou enganado, foi até no Réveillon que a criança não queria se aproximar do pai, chorava, enfim, teve um comportamento estranho. Então, serve eu estou falando isso por quê? Porque nesses casos de violência sexual, é muito importante os pais ficarem atentos ao comportamento da criança. Crianças são muito suscetíveis, principalmente quando tem pouca idade. Então, se perceberem alguma alteração de comportamento, alguma mudança radical de comportamento, é bom sempre procurar, né, de repente uma psicóloga, conselho tutelar ou procurar a Polícia Civil. Logicamente que uma mera mudança de comportamento não significa necessariamente um abuso sexual, mas é possível que, tendo esse sintoma, lógico que analisado outro contexto também, outras situações, que a gente possa concluir nesse caso. O que diferencia esse dos demais é que, normalmente, esse tipo de abuso é praticado por padrasto e não pelo próprio pai, mas não é incomum, né? Nós temos esses registros, infelizmente, de pais também, que acabam abusando mais de filhas, mas até de filhos também. Nesse caso, o pai era biológico? Pai biológico. Doutor, no momento da prisão, ele esboçou alguma reação de arrependimento depois desse ato cruel? Olha, com relação à prisão, a captura foi feita pela Polícia Militar, então eu não recebi essa informação a respeito desse ponto específico. É importante destacar que, nesse caso, como foi um mero cumprimento de mandado de prisão, não foi lavrado um flagrante, porque não foi encontrado nenhum objeto ilícito com ele no momento. Não era uma hipótese de flagrante, e sim de mandado de prisão. Então, por esse motivo, ele acabou não sendo ouvido no momento da captura dele, ele foi trazido para cá,
e foi colocado na carceragem, e já estamos trabalhando já para o mais rápido possível tirá-lo daqui, para evitar também que ele permaneça aqui na cidade. Já estava em contato hoje de manhã para ver se conseguimos uma permuta ou mandar ele para a penitenciária. O caso foi enquadrado pela polícia aqui como estupro de vulnerável, cuja pena base é de 8 a 15 anos, mas pelo fato dele ser pai da criança, a pena vai ser aumentada na metade. Então nós podemos aí já trabalhar com, no caso de condenação, obviamente, com uma pena mínima de 12 anos, podendo chegar até cerca de 22 anos e meio, né? E tem ainda no Código Penal um delito que é de transmitir doença, né? Expor a pessoa. E daí teria que ver se o promotor de justiça vai entender na hora de denunciar se também caracteriza esse delito ou não. Lembrando que é um delito doloso, então, para estar caracterizado esse crime, a gente tem que ter pelo menos indícios de que o pai da criança sabia que possuía essa moléstia e que teve essa intenção de transmitir. O que, não, em princípio, pelo que a gente apurou, não parece ser o caso. Mas aí vai depender da interpretação do Ministério Público e do Poder Judiciário posteriormente. De qualquer forma, esse delito não tem uma pena assim tão alta, é de 1 a 4 anos.